Irmãos, então vamos lá, né? Vamos fazer aquela parte que nós sempre fazemos, da meditação da palavra de Deus, ok? Então nós vamos meditar na palavra de Deus e hoje nós vamos meditar no livro de Jó, amém? Vamos meditar no livro de Jó, vamos ler alguns versículos, alguns textos, mas o nome da reflexão de hoje é 5 pontos de vista no livro de Jó. 5 pontos de vista no livro de Jó. Amém? Então nós vamos analisar 5 pontos de vista que são mostrados no livro de Jó. E através desses 5 pontos de vista nós vamos aprender, em cada um deles nós vamos aprender alguma coisa para a nossa vida. Amém? Então eu peço a você que abra a sua Bíblia aí no livro de Jó e que você vá anotando aí para que você possa meditar melhor depois nos textos que nós vamos apresentar nessa noite. Então, no livro de Jó, obviamente, nos 42 capítulos, né, do livro de Jó, há muita coisa tratada dentro do livro. A observação que nós vamos fazer hoje, essa meditação que vamos fazer, é óbvio que ela é uma das observações que podem ser feitas dentro de várias outras possíveis, né? É óbvio que ela não tem a pretensão de ser definitiva e nem de ser completa, né? Mas é apenas uma meditação a mais dentre tantas possibilidades que podem ser feitas no livro de Jó. Então nós vamos fazê-la. Então, só para lembrar, 5 pontos de vista no livro de Jó. Eu quero começar, nós vamos seguir uma ordem de versículos, nós vamos seguir a ordem cronológica dos versículos. Então, o primeiro ponto de vista que aparece é o ponto de vista de Deus. Então, o primeiro ponto de vista dos 5 que vão aparecer no livro de Jó é o ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus está em Jó 1:8, capítulo 1, versículo 8, é o ponto de vista de Deus. Então diz o Senhor, a palavra de Deus diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então qual é o ponto de vista de Deus aqui sobre Jó? O ponto de vista de Deus sobre Jó é que Jó, primeiro, Jó é servo. Então Deus chama ele de meu servo, então Deus vê Jó como um servo. Depois, Deus vê Jó como um homem íntegro e reto, e Deus vê Jó como um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. Essa é a visão de Deus sobre Jó. Antes eu quero te dizer o seguinte, olha, você não é o que você pensa que é. Você não é, tampouco você é quem as pessoas pensam que você é. Aí você pode dizer, pastor, então quem eu sou verdadeiramente? Você é quem Deus vê que você é. Então, essa verdade tem que ser falada no início, para a gente entender. Então, olha só, você não é quem você pensa que é. Nem tampouco você é quem as pessoas pensam que você é. Você é, na essência, em última instância e na verdade, você é quem Deus vê que você é. Amém? Então, nós não temos que nos preocupar em ser melhor para nós e nem mostrar melhor para os outros para ser melhor para os outros. Mas sim nós temos que mostrar ser o melhor que pudermos para Deus. Porque Ele sim é quem sabe quem nós somos verdadeiramente. Amém? Então, partindo do pressuposto de que nós não somos quem nós pensamos que somos, nós não somos o que os outros pensam que somos, nós somos o que Deus vê que somos. Então, é esse o pressuposto inicial. Então, Deus vê Jó, o ponto de vista de Deus é: Jó é servo, Jó é homem íntegro e reto, Jó é temente a Deus e Jó se desvia do mal. Então, Jó é um servo, temente a Deus, íntegro e reto, que se desvia do mal. Amém? Então, essa é a visão de Deus. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, esse versículo é muito bom, é maravilhoso. Porque é comum você ver na Bíblia o homem testificando sobre Deus,
O homem falando quem Deus é, testificando sobre Deus. É isso que a gente faz todo dia. A gente fala, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. A gente testifica de Deus para outras pessoas. Mas nesse texto é totalmente diferente. Nesse texto é o contrário. Esse texto não é um homem testificando de Deus. É Deus testificando sobre um homem. Não é um homem dizendo que Deus é bom. É Deus dizendo que um homem é fiel, que um homem é reto. Então imagine você que coisa maravilhosa Deus dizer que você é um homem bom, que você é uma mulher fiel, que você é um homem servo, que você é um homem temente a Deus, que você é uma mulher que se desvia do mal. Isso é maravilhoso. Então o primeiro ponto de vista é o ponto de vista de Deus. Então Deus vê em Jó um servo íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O segundo ponto de vista do livro de Jó é o ponto de vista de Satanás. Ok? Então o segundo ponto de vista é o ponto de vista de Satanás. No capítulo 1 ainda, no versículo 10 e 11, nós vamos ter o ponto de vista de Satanás. Satanás, então, no versículo 10, no capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: porventura, tu não o cercastes de bens, e a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem se aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, o ponto de vista de Satanás é: Deus, o Jó só é fiel a ti porque o Senhor encheu ele de bens, porque o Senhor faz o gado aumentar, porque ele tem uma família abençoada, e aí é lógico, ele está te agradando por isso. Ele te serve por isso. Agora, tira tudo que ele tem e você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha a ousadia do diabo. Ele está dizendo para Deus: se você tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar contra ti na sua face. Diante do seu rosto ele vai blasfemar. Então a tese do diabo, ou seja, o ponto de vista de Satanás aqui é: o Jó só é fiel porque o Senhor paga para ele. O Jó só é fiel porque o Senhor encheu ele de bens, deu uma família abençoada, o gado dele está aumentando, a família abençoada, então é lógico, ele está te agradando por isso. Mas tira tudo, vamos ver se ele continua fiel. Ou seja, a ideia de Satanás é: o homem só vai ser fiel a ti se o Senhor pagar para ele. De graça ninguém vai te glorificar. De graça ninguém vai te servir. O homem só vai te servir se você abençoar ele. Esse é o ponto de vista de Satanás. É óbvio que é um ponto de vista corrompido. É lógico que é um ponto de vista errado. É o ponto de vista de Satanás. Pelo ângulo de Satanás, vê tudo ao avesso, né? Nós sabemos disso. Então, esse é o segundo ponto de vista. O ponto de vista de Satanás Deus, ele só te louva porque você paga para ele. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos num perigo que existe no ponto de vista de Satanás. Porque você sabe que o ponto de vista de Satanás é pregado em muitas igrejas por aí. Aqui nesse texto, Satanás diz: o homem só te louva porque o Senhor dá bênção para ele. Então o ponto de vista de Satanás é: o homem te agradece, te louva porque você pagou para ele. Aí o contrário também é pregado nas igrejas. As igrejas pregam muitas vezes o seguinte: olha, se você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Eles invertem a ordem, mas a lógica é a mesma. A lógica é: dê 10 para Deus que Deus te dá 100. Faça um sacrifício para Deus que Deus te dá um bem. É a mesma lógica de Satanás. É uma lógica, a mesma lógica. Você faz um sacrifício e recebe. Você paga e recebe. Paga e recebe. Então é a lógica de Satanás. As igrejas por aí estão pregando uma lógica diabólica. É a lógica do que? Do dê 10 para receber 100. Do se sacrifique hoje para viver bem amanhã. Dê para Deus e Ele vai te dar. Então essa é uma lógica de Satanás. É uma lógica satânica, né? Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é. Nós temos que louvar a Deus porque Ele é Deus. E não louvar a Deus porque Ele pode me dar tudo o que eu quiser. Nós temos que ser fiel a Deus porque Deus é fiel conosco. Nós temos que ser fiel a Deus porque Ele é maravilhoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é todo-poderoso. Em última instância, pelo fato dele ser Deus, já é um motivo maior para a gente o adorar.
e não pelo que ele pode dar para nós. Amém? Então, o terceiro ponto de vista é da mulher de Jó. Está no capítulo 2, versículo 8 e 9. Capítulo 2, versículo 8 e 9 é o ponto de vista da mulher de Jó. Então a mulher de Jó diz o seguinte, no versículo 8 e 9, e Jó tomou um caco de telha para se raspar e está sentado no meio da cinza. Então essa era a situação de Jó, ele estava se raspando com um caco de telha. Olha só no versículo 9 o ponto de vista da mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, o ponto de vista da mulher de Jó é, você ainda está glorificando a um Deus desse? Esse Deus não merece ser glorificado. O ponto de vista da mulher de Jó é, não podemos glorificar um Deus que faz isso com a gente. Um Deus que não cuidou de nós não merece ser glorificado. Esse é o ponto de vista da mulher de Jó. Eu quero trazer uma observação aqui. Embora o texto diz, amaldiçoa a Deus e morre, no hebraico o texto é abençoa a Deus e morra. Né? No texto hebraico é abençoa a Deus e morra. Por quê, irmão? Porque é uma ironia ela falar abençoa a Deus e morre. Mas quando traziram para o português, colocaram amaldiçoa a Deus, porque esse é o que ela queria dizer. Ela queria dizer amaldiçoa e morre. Ou seja, esse Deus não vale a pena louvar. Então amaldiçoa logo ele e morre. E deixa ele te matar de uma vez. Mas o texto original é abençoe a Deus, abençoa a este Deus e morra. Por quê? Porque no hebraico é proibido, é inconcebível o nome de Deus na Bíblia estar antes ligado a uma maldição. Você não pode amaldiçoar Deus. Então não pode ter uma maldição ligada ao nome de Deus. O homem não pode amaldiçoar Deus. Então, no hebraico, amaldiçoa a Deus, está errado. Não pode fazer isso. No texto hebraico isso não poderia estar escrito. Então lá está, abençoa a Deus e morra. A maldição só pode vir de Deus em direção ao homem. É inconcebível no texto bíblico você conceber uma maldição do homem para Deus. Então a palavra maldição antes de Deus não poderia vir. Por isso lá está abençoa. Ok? Então só poderia ser se Deus amaldiçoou. Aí tem a palavra Deus e Deus amaldiçoando. Poderia. Mas alguém amaldiçoar a Deus não pode. Então isso não pode acontecer. Ok? Então aqui o texto diz, amaldiçoa esse Deus e morra. Então, ou seja, é a mesma lógica de Satanás. Só merece ser glorificado um Deus que abençoa. Um Deus que não me abençoou não merece ser glorificado. Então, é a mesma lógica que se usa hoje. Agradeça a esse Deus, louve a Ele porque Ele te dá um monte de coisa. Não, nós temos que agradecer a Deus porque Ele é Deus. Amém? Porque, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Vamos avançar então para a quarta visão. A quarta visão no livro de Jó é a visão dos seus amigos. Né? Os amigos de Jó também têm uma visão muito unânime. Né? Eles são uníssonos. Eles falam a mesma linguagem. Ou seja, eles vão se unir e vão falar a mesma coisa. Qual é a ideia dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, a ideia deles é: Jó, você não é justo. Alguma coisa errada você fez. Porque Deus, se você fosse justo, Deus ia te abençoar. Então, se Deus está te amaldiçoando, é porque alguma coisa errada você fez. E a ideia dos amigos de Jó é: não há um homem na terra que possa ser fiel de verdade a Deus. Então está no capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Abra lá que você vai ver a fala, né? A visão dos amigos de Jó. Capítulo 4, versículo 17. Olha o pensamento deles, é o seguinte: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Ok? Então, o que eles estão querendo dizer? Aqui é um dos amigos, mas depois quando você lê os outros, né, esse aí ele faz. Quando você lê Zofar e Bildade, você vai ver que é o mesmo pensamento. Eles estão querendo dizer o seguinte para Jó: Jó, você está dizendo que você é justo? Você não é justo. Não existe um homem justo. Ninguém pode ser justo de verdade diante de Deus. Ninguém pode ser servo realmente de Deus puro. Ninguém pode ser puro diante de Deus. Então a visão dos amigos de Jó é: ninguém pode ser puro diante de Deus.
Mas qual é a visão de Deus diante de um homem justo, servo, fiel, temente a Deus, que se dizia do mal, reto, íntegro, né? Então os amigos de Jó estavam acusando Jó de ser uma coisa que realmente ele não era. O Jó, ele está sendo penalizado por uma coisa que ele não fez. E os amigos de Jó, a ideia deles é: nenhum homem é verdadeiro diante de Deus, nenhum homem é puro diante de Deus. Se Deus está te penalizando, Jó, é porque alguma coisa errada você fez. Mas Jó não tinha feito. Então veja que os amigos de Jó, a visão deles também estava errada. E por quinto e último, né, a última visão é a visão do próprio Jó. Então o próprio Jó, qual é a visão de Jó sobre a situação? Nós vamos ler 2 versículos, nós vamos ler 2 textos, aliás. O primeiro texto está no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E ele disse o seguinte, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então o que o Jó está dizendo? Maldito o dia que eu nasci. A visão do Jó é: por que eu nasci? Eu não devia nem ter nascido. Por que eu nasci? Eu não devia ter nascido. Eu não devia nem ter nascido. Ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Então essa é a primeira visão de Jó. O Jó tem dois pontos de vista. Esse é o começo, é o inicial, capítulo 3. Ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu, porque ele está pensando, eu só nasci para sofrer, era melhor eu nem ter nascido. Isso, irmãos, é o que muitos de nós às vezes pensamos ou falamos. Muitos de nós pensamos, não sei para que eu nasci só para sofrer. Eu nasci para sofrer, eu estou sofrendo. Calma. Ok? Isso não é verdade. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. E você um dia vai saber e vai entender o propósito de Deus. Aqui é Jó antes de entender o propósito de Deus. Jó não entendia o propósito de Deus aqui. Agora nós vamos ler o outro ponto de vista de Jó lá no final. Então aqui no começo do livro, no capítulo 3, o ponto de vista de Jó é: eu queria morrer. Eu acho que eu não devia nem ter nascido. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Mas lá no final ele vai concluir, né, o seu ponto de vista. Agora sim, agora já vendo o que Deus fez, entendendo o propósito de Deus. Agora no final, olha o que Jó vai dizer no capítulo 42, no versículo 1 até o 5. Então o Jó inicial diz: maldito o dia em que eu nasci, não devia nem ter nascido, só nasci para sofrer. Mas o Jó lá no final, olha o que ele vai dizer. Então Jó respondeu e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, de coisas que são maravilhosas demais para... Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Agora veja só. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Qual é a fala final de Jó? A fala final de Jó no livro é: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que aconteceu entre o Jó que disse, maldito o dia que eu nasci, e o Jó que está dizendo, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem? Irmãos, eu quero concluir esse texto dizendo o seguinte: olha a diferença do Jó. Olha a diferença do Jó dizendo, maldito o dia que eu nasci, por Jó dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, o que aconteceu na vida do Jó? O que aconteceu com ele? Ele viu Deus. Deus se mostrou para ele, Deus mostrou toda a sua grandeza, Deus mostrou o seu poder. Nas coisas que Deus falou com ele, ele viu a grandeza de Deus. Ao passo em que Jó, ao contrário do que a mulher de Jó disse, amaldiçoou esse Deus, não, pelo contrário. Ele não amaldiçoou Deus, ele continuou bendizendo a Deus. E ele pôde ver Deus na sua grandeza, e ele termina então dizendo, antes eu te conhecia, só de ouvir. O que me chama a atenção nesse texto é, olha só, o Jó está dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir. Então só de ouvir, o Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, tudo isso ele era só ouvindo. Imagine agora que ele está dizendo que os olhos dele viram a Deus. Então imagine você que é íntegro,
se desviava do mal, um homem temente a Deus, e agora então os olhos dele viram a Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos, as lutas que vêm contra nós, elas não nos afastam de Deus, elas vão nos fazer chegar mais a Deus. O Jó não deu ouvido à luta, ele não se pautou pela fala de Satanás. Satanás errou na sua fala, porque Satanás disse, o homem só te louva se tu pagar. E Jó provou para Satanás que ele continuava fiel mesmo sem ter nada. Perdeu os 10 filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu a saúde, mas continuou com a sua fé em Deus. A tese de Satanás caiu por terra. A tese da mulher de Jó caiu por terra. A tese dos amigos de Jó caiu por terra, porque Deus disse que Jó era um homem íntegro, e eles disseram que não havia ninguém íntegro na presença de Deus. Caiu por terra. Até mesmo a primeira tese de Jó cai por terra. Maldito o dia em que eu nasci, não, bendito, porque Deus vai te abençoar. Então, eu quero dizer o seguinte, quais são as únicas duas teses que sobressaem nesse texto? A primeira e a última. A primeira tese é a visão de Deus. A visão de Deus prevalece. Deus sabe quem Jó é de verdade, Deus sabe quem você é de verdade, Deus sabe quem eu sou de verdade, Deus sabe quem nós somos verdadeiramente. E a tese de Jó, final, também prevalece. Que as lutas não nos façam perder Deus de vista, mas pelo contrário, que as lutas nos abram a vista para ver Deus. Amém? Então, que a Covid-19, que o confinamento, que o desemprego, que a crise advindas dessa peste, que as mortes que podem acontecer, não nos ceguem a visão, não nos afastem de Deus, mas que elas nos mostrem a grandeza e a misericórdia e o poder de Deus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Tome posse dela, em nome de Jesus. E não dê ouvido nem a tese de Satanás, nem a tese da mulher de Jó, muito menos as teses dos seus amigos. Mas fique firme na tese de Deus, nos olhos de Deus, na fala de Deus e na conclusão final de Jó. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?